Evangelho, sábado da 20ª semana do Tempo Comum, hoje festa do apóstolo São Bartolomeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 20ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Bartolomeu Apóstolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao início do Evangelho de São João e nos entrega o texto do encontro entre Nosso Senhor e São Bartolomeu, chamado nos Evangelhos sinóticos pelo nome de Bartolomeu, mas no Evangelho de São João, sendo chamado de Natanael. Vamos apresentar uma rápida biografia a respeito desse apóstolo, tirada da editora do Apostolado da Oração de Braga, para compreendermos um pouquinho mais a experiência do Santo Evangelho de hoje. O anúncio que Filipe faz, a resposta de São Bartolomeu, mas a sua pronta disponibilidade a seguir com Filipe. Não se trata de uma resposta de protesto, mas de uma resposta com a adesão, porém, de um homem que conhece as Escrituras e demonstra certa perplexidade diante da novidade, mas não a rejeita. E levantando-se vai ao encontro de Jesus com Filipe, mas Jesus o encontra primeiro e o atrai para si, declarando ter visto Natanael quando ele estava debaixo da figueira, provavelmente recolhido a rezar, algo que só Deus poderia ver e reconhecer. A afirmação de Jesus imediatamente toca o coração de Natanael, porque revela algo que não pode ser agora ignorado para o coração de um homem justo que busca a Deus. E o que é isso, Padre Fábio? Ele foi visto pelo Senhor. Bendito seja o coração do homem que sabe que o Senhor, seu Deus, o ama, o guarda, o escuta. Bendito o coração do homem que confia no Deus Altíssimo e nele espera com sua esperança. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, Natanael de fato encontrou quem Filipe lhe havia falado. E ao encontrá-lo, reconheceu prontamente e teve a graça de ouvir uma palavra profética a seu respeito. Por meio dessa palavra, o Senhor lhe assegurava a força e a esperança para continuar seguindo daquele dia para sempre. Tudo o que é necessário para o vigor do nosso amor e da nossa comunhão com Deus,
o próprio Deus nos entrega, nos oferece, dispõe em nosso favor. E assim o dispôs em favor de Natanael, pois a profecia recebida por ele naquele dia, que se completará na glória, foi um fator decisivo para todos os momentos de perseverança em sua vida. E bom, se cumpre a alegria de nos céus esperar a vinda gloriosa do Senhor para sentarem definitivamente nos tronos preparados para eles. Como é bom compreendermos que as palavras de Deus realizam, edificam, transformam agora e para todo sempre a vida daqueles que a acolhem. E com Natanael não foi diferente. Escreve o Apostolado da Oração em Braga, no seu livro Santos de Cada Dia, as seguintes considerações a respeito da festa de hoje. São João chama a este apóstolo Natanael, ou, segundo a tradução do seu nome, dom de Deus. Os 3 evangelhos sinóticos concordam sempre com o nome Bartolomeu, ou Bartolmai, que seria uma outra expressão, o modo de dizer filho de Tomai, Bartolmai. É o mesmo caso de São Pedro, olha que interessante, que se chamava Simão, filho de João. O discípulo amado refere-nos o nome próprio, enquanto outros evangelhos, o apelido, que significa filho de Tomai, como um sobrenome, né? Natanael é a mesma pessoa que Bartolomeu, não há dúvidas quanto a isso, pois os dados evangélicos a respeito não se confundem quanto a esta identidade. A primeira entrevista, o primeiro encontro de Natanael com Jesus é quase a única coisa certa que sabemos historicamente a respeito da vida deste apóstolo. Então, olha que informação interessante, mas ao mesmo tempo bela, né? O encontro dele com Jesus, o que ouvimos no primeiro capítulo de João, é o que temos de mais certo sobre a história biográfica do apóstolo. Contudo, nós vamos ver que a tradição da Igreja recolheu conhecimentos e reconhecimentos abundantes a respeito dele. Natanael seguia Jesus no princípio do seu ministério público para Galiléia, e com ele iam Pedro e André, Tiago e João, os primeiros discípulos. No caminho tinham-se-lhes juntado Filipe, homem bom e simples, que era amigo de Natanael, que também se uniu ao grupo. Filipe sentia-se feliz acompanhando Jesus. Passara com ele apenas 2 dias, mas tinham bastado para entusiasmar-se e convencer-se de ter encontrado o Messias e Salvador do mundo e ter ouvido o seu chamado para que o seguisse. Logo que viu o amigo Natanael, comunicou-lhe a feliz notícia. O amigo estava ao ar livre. Diz, encontramos o Messias, aquele de quem falaram Moisés e os profetas, assim disse Filipe. Notícia entusiasmante para um homem judeu. É Jesus, filho de José de Nazaré. Bom, este dado não satisfez Natanael. Nazaré era uma aldeia pequenina, perto da sua, Caná, e tinha uma fama não muito boa. Além disso, a Escritura nunca falou nada a respeito de Nazaré. O Messias deveria nascer em Belém da Judéia e não em Nazaré. Natanael era um crente de grande conhecimento a respeito da palavra, a respeito das profecias e com viva espera na vinda do Messias. Olha que coisa maravilhosa, né?
e esperava que se cumprisse as Escrituras conforme o Senhor havia definido. Filipe não quis discutir com o amigo, pois conhecia tanto a ciência como o vigor de Natanael. Era mais lido e culto que ele. Apelou então para um argumento de experiência que Filipe já conhecia. Olha que bonito. E esse argumento deveria ser decisivo. O que fez então Filipe? Contentou-se em dizer sobriamente um convite para Natanael. Vem e verás. Filipe sabia muito bem o que era ver Jesus, pois já o tinha encontrado. Todos os preconceitos e todas as dúvidas que poderiam haver se desvaneciam com a sua presença e se iluminava a mente a respeito de sua pessoa. Natanael foi ter com Jesus e logo que o viu chegar, o mestre disse ao discípulo, antecipando-se à atitude de Natanael de ir ao encontro dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. De onde me conheces? Imediatamente replicou Natanael. Antes que Filipe te chamasse, quando estava debaixo da figueira, eu te vi. Bom, nos países do Médio Oriente, o ar, a água, a sombra são elementos indispensáveis. Natanael, como todo bom israelita, também tinha o hábito de meditar a Sagrada Escritura, a sombra fragante e fresca de uma videira ou de outras árvores capazes de oferecer uma boa sombra e que estão espalhadas por toda a Palestina. Tratava-se de um ato de íntimo recolhimento em oração na presença do próprio Deus, que ninguém, senão os dois que estavam recolhidos, poderia saber, o que significa que Natanael e o próprio Senhor o sabiam. Jesus penetra no seu coração com aquela frase e revelou com isso vir da parte de Deus ou ter o conhecimento que Deus lhe concedeu, pois o outro a conhecer este momento era exclusivamente Natanael. Olha que lindo, né? Mestre, tu és o Filho do Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael imediatamente usa os títulos messiânicos que não é preciso expressarem uma fé na divindade de Jesus. Isso viria mais tarde, com o convívio com o Senhor. Mas, por ora, Natanael atribui imediatamente os títulos messiânicos ao Filho de Deus. Olha que coisa bonita, né? Poxa, ele foi encontrado pelo Senhor. Só Deus poderia conhecer a intimidade entre eles. Como é bom saber que o Senhor tem olhos e desejo para estar conosco em intimidade. Olha aí, quando você for se recolher em oração, aprenda a pedir a intercessão de São Bartolomeu por você, porque essa intercessão terá um grande valor, pois estás pedindo que aquele que em intimidade ouviu a voz de Jesus possa olhar por vocês na hora em que você for se recolher em intimidade com Jesus, a fim de que também você e eu, a fim de que nós possamos unir a voz do Senhor. Vejam, meus irmãos, quanta maravilha temos no testemunho dos apóstolos e na história dos apóstolos. Tão poucas páginas, tão breve a história, mas ao mesmo tempo tão rica de informação. Depois a tradição nos conta que São Bartolomeu foi martirizado. E sobre isso todas as traduções, todas as tradições são unânimes. Em algumas conta-se que ele foi primeiro martirizado com a faca sendo escalpelado, né, sendo retirada toda a sua pele. E que depois desse ato bárbaro, ele, mesmo não tendo morrido, por conta dos ferimentos, foi então decapitado, testemunhando assim a sua fé no Senhor e derramando
o seu sangue por ele. Posteriormente, ao longo dos séculos, seus restos mortais serão levados da região da Mesopotâmia para a região de Tours, na França, e posteriormente para Benevento, na Itália, e finalmente para Roma, onde permanece numa basílica que vai receber o seu nome, chamada São Bartolomeu in Insula, que chega a ter, inclusive, o título cardinalício ao longo da história por ser uma das basílicas onde estão sepultos os restos mortais do apóstolo. Peçamos a intercessão de São Bartolomeu para que não falte nos evangelizadores o grande vigor da fé e a total confiança no Senhor, que a verdade sempre triunfe e que a abertura do coração para reconhecer a potência do agir de Deus esteja presente em todos aqueles que forem enviados em missão para evangelizar e anunciar ao povo de Deus a boa nova do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bartolomeu, apóstolo, e pela Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.